Olá, tudo bem? A gente está dando início à nossa segunda aula de Homem, Cultura e Sociedade. Eu sou Elias Barreiros, professor da disciplina. Então hoje a gente vai ter uma aula tratando dos principais autores da sociologia. Vocês estão vendo aí o tema da aula, né? A explicação sociológica da vida coletiva. E aí a gente vai tratar os três principais autores. Então a gente tem aí como elementos dessa aula a ideia de a busca da cientificidade da sociologia. Essa parte vocês já viram que ela é comum a todas as aulas. A compreensão das ações sociais é um conceito de Max Weber, a gente vai ver daqui a pouco. A distinção entre ciências naturais e ciências humanas, a gente até falou um pouco sobre isso. A gente vai ver como que isso se consolida com a sociologia nos seus autores. Então vamos lá, vamos começar por essa ideia que norteia essa unidade do livro. Saiba como as diferentes correntes teóricas explicam o homem, a vida em sociedade, as diversas formas de explicação da realidade social. Vocês estão vendo que a gente está ressaltando aqui, né, a ideia das diversas formas de explicação. A sociologia ela tem uma variedade de correntes teóricas. Compreenda como a cientificidade da sociologia explica as bases da vida social humana e da organização da sociedade. Então, hoje nós vamos nos debruçar sobre os três principais autores do início da sociologia. Esses autores influenciaram muitos outros e muitas outras correntes teóricas. Talvez entre os três, Weber, Durkheim e Marx, Durkheim seja o mais superado, né? Então, suas ideias estavam ainda bastante apoiadas em concepções que a sociologia superou, mas os outros dois autores, tanto Karl Marx quanto Max Weber, ainda são muito influentes no pensamento social, nas análises sociológicas. São autores que criaram metodologias que atravessam o tempo, que continuam nos ajudando a entender a realidade social. Vamos ver um vídeo de abertura que vai introduzir o tema da aula de hoje para a gente. Olá, prontos para começar o segundo turno? Quer dizer, a segunda unidade de Homem, Cultura e Sociedade? Agora que você já chegou até aqui, é hora de conhecer melhor as regras e os grandes nomes, os bolas de ouro da sociologia. Nessa unidade, você vai aprender o que é sociologia, que na verdade é um conceito bem simples. É a ciência que estuda a sociedade. Como assim? Imagine a vida como um jogo de futebol. A sociologia é a mesa redonda, a discussão de bar, mas ao invés de opiniões exaltadas e piadas com a torcida adversária, são usados o método científico e dados precisos, o que é muito mais confiável que palpites e achismos. Diga-se de passagem, esse conteúdo vai ajudar você a entender as classes sociais e sua constituição histórica. Você também verá as relações entre as classes e as desigualdades entre elas. Obrigado, é só isso mesmo, gente. Deixa eu voltar aqui, valeu. Claro que você está estudando para a vida, então vai aprender a identificar e reconhecer as forças sociais no seu dia a dia. Mais ou menos da mesma maneira que a gente ensaia jogadas durante a semana para conseguir aplicar em situações reais de jogo. Para estudar qualquer coisa, é preciso sempre olhar para o que aqueles que vieram antes da gente fizeram. No meu caso, gente como Sócrates, Pelé, Garrincha, Zico, Zagallo, Ronaldo, Rivaldo. Nossa, se eu ficar listando não paro nunca. Mas em nosso caso aqui, a gente vai se concentrar em três nomes que formam o trio de ferro, o tridente de ataque da sociologia: Marx, Weber e Durkheim. Se a sociologia tivesse um time oficial para representá-la nos campos de futebol, esses três seriam o tridente de ataque com certeza. O primeiro, Marx, trouxe a explicação materialista da vida social, que concebe o trabalho como uma característica humana. Também ensinou o que é mais-valia e a experiência de alienação. Já Durkheim se concentrou em atitudes e costumes, ou seja, nos fatos sociais. Ele também teorizou sobre as desigualdades sociais, apresentou os tipos de sociedade, como as sociedades se relacionam com os indivíduos e as diversas formas de solidariedade. Weber se concentrou nas marcas da sociedade e como isso afeta a nossa vida em todas as esferas, o embate entre o global e o local. Como quando aquele jogador da base arrebenta no campeonato e você sabe que algum grande time da Europa vai levar o garoto embora.
Para entender um pouco mais sobre as relações de classe e trabalho no mundo moderno, vamos acompanhar essa matéria sobre trabalhadores da cidade de Sumaré, que ao notar que a fábrica em que trabalhavam ia falir, tomaram o controle e agora lutam para manter as portas abertas e garantir o seu sustento. Os trabalhadores buscam melhores condições de trabalho e salário desde a Revolução Industrial em meados do século XVIII. Mesmo produzindo riquezas, o capitalismo estava cercado por desigualdades que indicavam a diferença social entre as classes burguesa e operária. Uma forma dos trabalhadores quebrarem essa discrepância de valores seria aplicar os conceitos do filósofo alemão Karl Marx. A ideologia baseada em Karl Marx aponta que a tomada de poder pelos operários é um modo de reverter a exploração capitalista. É algo parecido com o que ocorreu nessa empresa. À beira da falência, ela foi ocupada pelos funcionários em 2003 e desde então passou a ter uma gestão operária. A fábrica ela tem seus setores da produção e setores de funcionamento comuns a todas as outras fábricas, só que a tomada de decisão, como a fábrica não tem patrão, ela é feita por todos. Os trabalhadores criaram duas instâncias para as decisões da empresa. O Conselho de Fábrica, formado por funcionários eleitos anualmente, é responsável por resolver problemas cotidianos. Já as Assembleias Gerais ocorrem uma vez por mês e reúnem todos os trabalhadores para apresentar os balanços de faturamento. Assim, foram definidas, por exemplo, a diminuição das horas de trabalho e os salários com diferença máxima de 4 vezes entre o piso e o teto. Rafael afirma que a ocupação da fábrica tem como base as ideias de Marx. A experiência das fábricas ocupadas, ela vai de acordo com essa teoria marxista. Porque o que a gente tem que ver é que a teoria marxista, antes de tudo, ela prevê uma transformação social. A transformação da tomada dos bens de produção pelos trabalhadores é uma das partes essenciais de Marx. E a gente tenta fazer na prática, aprendendo com aquilo que foi dito antes e transformando também a realidade com que a gente vive. A gente não quer ser dono da fábrica, a gente acredita que a fábrica tem que ser do Estado, como bem, propriedade, e nós trabalhadores, como já comprovamos em 12 anos de luta, administrar essa fábrica para o bem coletivo de todos. Esse sociólogo confirma que existe uma relação entre a situação da empresa de embalagens com a teoria marxista, principalmente pela tomada de poder pelos trabalhadores. Acho que tem um fundo aí, então, de passar, né, a questão do poder do capital para a mão do empregado, né? Eu acho que esses trabalhadores estão fazendo justamente isso, né? No momento que eles viram que não havia mais a figura do empregador e havia todo um aparato de coisas que eles poderiam tomar conta, né? Eles tomaram posse. Então, eu acho que a questão toda é de pegar os meios de produção e colocar na mão do trabalhador. Eu acho que é isso que liga um pouco a questão marxista. Apesar de os trabalhadores terem conquistado alguns direitos junto ao empregador ao longo dos anos, o especialista acredita que atualmente ainda é possível encontrar algumas características do mercado de trabalho do século XIX. A gente percebe nessas grandes empresas multinacionais, né, que ainda trabalham com a questão da mais-valia. Você tem os trabalhadores não fazendo exatamente aquilo que se fazia no século XIX, mas ainda dependentes de trabalho e tal, né? E o que a gente consegue perceber claramente é que a desigualdade social em função dos salários, ela não muda muito, né? Ou seja, essa base aí, que é a base da mais-valia, pensada por Marx, ela ainda continua, né? Porque você tem ainda empresários, né, os donos do capital, da força produtiva, e muitas pessoas que ainda dependem desse sistema. Muito interessante, né? Faz a gente pensar se não poderíamos fazer isso com alguns clubes que são tão mal administrados. Mas vamos nos concentrar em uma coisa de cada vez e o importante agora é usar tudo o que você aprendeu até aqui e dar uma olhada na situação geradora de aprendizagem dessa unidade. Nela, você vai aprender sobre as pesquisas de opinião e ver que elas se utilizam de métodos retirados da sociologia para balizar seus resultados. Também veremos por que nós utilizamos pesquisas de opinião para entender nosso mundo e por que confiamos nelas. Com tudo isso em mente, não se esqueça de aproveitar todo o material que você tem em mãos. Ou melhor, no AVA, as web-aulas, todo o material complementar e o material das pré- e pós-aulas. Agora é terminar o aquecimento e vamos pra cima! Olá,
Interessante, né, a experiência dessa fábrica. Se vocês quiserem conhecer outras experiências como essas, vocês podem fazer uma pesquisa por artigos que tratam sobre economia solidária, que tratam sobre cooperativismo, associativismo, especialmente aquelas pesquisas que estão dialogando com o referencial teórico marxista. Então, existem outras experiências como essa que a gente viu no vídeo e experiências bem interessantes. Vamos ver, então, a nossa situação geradora de aprendizagem. Vocês vão notar aqui, primeiro a gente tem uns conceitos aqui. Bom, tem a ver com aqueles conhecimentos prévios que vocês já devem ter com a leitura do material referente à aula de hoje, né, a unidade 2 do livro. Então, você tem a ciência, que é um conhecimento racional sobre qualquer assunto, sobre um determinado tema, obtido, aqui é interessante, ó, mediante um método próprio. Todo pensamento científico tem um método que ele é organizado através da razão. O senso comum refere-se à maneira de pensar da maioria das pessoas, são os conhecimentos que a gente tem a partir da nossa experiência cotidiana. É interessante que não há uma hierarquia, não quer dizer que um pensamento seja melhor do que outro, seja mais completo do que outro, apenas que um pensamento ele se vale de determinados procedimentos. Ação social é um conceito weberiano, de Max Weber, que se refere à conduta humana dotada de sentido. A gente vai aprofundar isso logo mais. Cultura são essas ações do homem, sejam elas voluntárias ou não, mas que a gente acaba obtendo através do nosso processo de socialização, através do nosso convívio. A gente vai ver bastante isso já também. Aqui é uma situação para iniciar, para a gente pensar o papel da sociologia em algumas instâncias. Pesquisas se utilizam de uma série de métodos relacionado tanto à ideia de quantitativo, quer dizer, um alto número de pessoas, mas também qualitativos, que tentam entender um pouco a realidade a partir de entrevistas, de falas. Elas geram indicadores sobre violência, miséria, riqueza, elas mensuram as porcentagens de apoio da população em relação ao governo ou a algum partido político, na época de eleição. Ela pode ser utilizada também para pensar as marcas e a fidelidade às marcas. Ela pode fazer previsões sobre o comportamento eleitoral da população, da economia, entre outros. As ciências sociais, em geral, se utilizam de metodologia que pode apoiar essas pesquisas. Então, é muito comum encontrar profissionais das ciências sociais trabalhando em empresas de pesquisa de mercado, então avaliando, construindo material. Então, como que você faz um questionário para identificar alguma coisa? Tem algumas perguntas que precisam ser realizadas, tem o encadeamento das perguntas. Tudo isso vem com um treinamento acadêmico, com um treinamento científico, e as ciências sociais têm muito a contribuir com isso. Vamos dar continuidade à nossa discussão de hoje. E aí, tudo pronto para começar a resolução das situações problema? Quero lembrar que é importante você ter feito a pré-aula, porque agora vamos aplicar na prática as teorias que você viu. Vamos resolver cada uma das situações problema em 3 passos. Primeiro, com a ajuda do professor, vamos interpretar os dados da situação problema. Em seguida, vamos problematizá-la e levantar hipóteses. E no final, vamos aplicar os conceitos e teorias que foram resgatados pelo professor para solucionar a SP. Combinado? Então vamos a esse primeiro desafio. Bom, você deve estar percebendo a cada dia, né, a cada aula, que é fundamental o estudo, a realização das atividades prévias à teleaula, especificamente a nossa aula de hoje. Então, sempre que possível, mais uma vez eu reforço com você, sempre que possível, leia o material, acesse as web aulas, realize as atividades que estão disponíveis para vocês no ambiente virtual. Isso é fundamental para na hora que a gente chegar aqui para discutir as situações, problemas e os conceitos, as ideias já estarem presentes aí entre vocês, para que a gente possa aprofundar a discussão aqui na aula. Então, por favor, é fundamental essa leitura, é fundamental se dedicar um pouquinho antes da aula também. Vai ficar mais fácil depois para a realização das avaliações e para a interpretação da realidade, que é o objetivo final dessa disciplina. Então, vamos lá, vamos dar continuidade à nossa discussão. Nossa primeira situação-problema, ela trata de uma história, essa é uma história real, sobre o menino selvagem
Victor, que acabou recebendo o nome Victor de Aveyron. Victor de Aveyron foi encontrado numa floresta, numa cidade chamada Lacoune, com cerca de 12 anos de idade, 1,36 m. Ele não pronunciava nenhuma palavra e também não entendia o que as pessoas falavam. Não gostava de usar roupa, rejeitava as roupas e também não gostava de usar cama, andava apoiado nas mãos e nos pés, como os animais quadrúpedes. Para quem já leu a unidade do livro, percebeu que há mais informações sobre essa situação-problema. Então, apesar do frio, esse menino ainda dormia sem roupas ou com poucas roupas e no chão. Imagina o frio europeu. Ele não conseguia conversar e ele não trazia nenhum elemento que a gente pudesse associá-lo ao humano, associá-lo às outras pessoas, né? E aí a pergunta que fica bom, como que surgem as características humanas? A gente desenvolve elas naturalmente ou não? Exemplos como esse tendem a mostrar que não, que a gente não desenvolve essas características naturalmente. Então, se a gente não estiver nos relacionando com outras pessoas, a gente não vai aprender muitas coisas. Tem um filme muito interessante sobre esse tema, que é uma situação exatamente semelhante, exatamente igual, chamado O Enigma de Caspar Hauser. O Enigma de Caspar, eu não lembro se é Caspar ou Casper Hauser. Procurem esse filme, ele é muito interessante, ele trata disso. É um sujeito que ele é encontrado, privado do convívio humano ao longo de toda a sua vida. E aí a gente vai percebendo que ele não conhece alimentos, ele não sabe como comer, ele não sabe absolutamente nada daquilo que a gente entende como absolutamente natural, né? Vamos ver por que a gente pode falar sobre essa relação entre adquirir características humanas e viver em sociedade. O que nos marca como humanos? Qual que é a importância da convivência? Qual que é o impacto de vivermos isolados? A gente já viu na aula anterior que o homem, ele aprende através dos processos de socialização. Quando eu falo socialização, veja um termo mais técnico, eu estou dizendo mais ou menos algo próximo à educação. Então, nós somos educados a falar, nós somos educados a nos portar, nós somos educados a como devemos nos vestir, nós adquirimos características como a maneira que um homem deve se portar, a maneira que uma mulher deve se portar. A gente aprende como devemos comer, que tipo de alimentos devemos comer. Então, tem sociedades que privilegiam certos tipos de alimento, outras que privilegiam outros tipos de alimento. A gente aprende que horário devemos nos alimentar. Vamos pensar a questão da alimentação, ela é tão básica, né? Ah, professor, mas a gente precisa de nos alimentarmos, né? Se a gente não comer, a gente não para em pé. Então, professor, comer, nos alimentar é algo absolutamente natural, é absolutamente instintivo. Ok, a gente precisa suprir determinadas demandas químicas, biológicas, físicas do nosso corpo, mas como fazemos isso? Como nos utilizamos do alimento, para que serve o alimento, que alimento nós escolhemos, é uma criação cultural. Basta pensarmos nos alimentos que a gente tem como tradicionais de uma determinada sociedade. Então, arroz com feijão. A grande parte das pessoas que vivem no Brasil não dispensam o arroz e feijão todos os dias, ou pelo menos um desses alimentos. A grande parte, a grande maioria. Você vai ver a alimentação em outros países, esses alimentos não estão necessariamente no cardápio. A base alimentar é outra, por uma série de condições territoriais, condições geográficas, mas principalmente por questões sociais, questões socioculturais, questões históricas. A maneira como nos comportamos, o jeito como nós andamos, né? Então, dependendo da postura que a gente tem, a postura física, a gente pode até fazer algumas associações de ideias, né? Você vê uma pessoa que fez balé a vida inteira, você percebe isso no seu jeito de andar, né? Tem um antropólogo chamado Marcel Mauss, escreve Mauss, M-A-U-S-S, ele tem um texto chamado As Técnicas Corporais, que ele vai demonstrando como em cada sociedade, em cada cultura, o homem cria técnicas
para o seu corpo, técnicas para a sua vida, técnicas para dar conta das atividades do seu dia a dia. O corpo humano é o primeiro instrumento, vai dizer Moss, o corpo humano é o primeiro instrumento do qual ele se vale. Então, é o nosso instrumento primordial. Através do nosso corpo, a gente vai estabelecendo relações com o mundo, relações com a sociedade. E a gente vai criando essas características que para a gente são tão naturais e tão espontâneas, porque a gente vai aprendendo isso aos poucos, né? Quando a gente é criança, a gente vai aprendendo, não come de boca aberta, senta direito, sei o quê, não se porte assim na mesa, não fale assim com as pessoas, fale de outro jeito. Quer dizer, os nossos valores vão sendo transmitidos através dessas relações sociais, dos processos de socialização. Não só isso acontece no nosso cotidiano, no nosso ambiente mais imediato, que é o lugar onde a gente é criado, nossa família, como isso também acontece através das instituições. Um dos autores que a gente vai estudar hoje é Emile Durkheim. Ele vai falar, olha, a instituição tem um papel fundamental. Qual que é esse papel que a instituição tem? Transmitir os valores, as normas, os conhecimentos de uma sociedade para os indivíduos. Então, o indivíduo, ele é inserido no mundo, a gente vai ver isso com mais detalhe à frente, e já existe uma série de regras que ele precisa aprender para conviver bem no meio social em que ele está inserido, né? Então, esses elementos presentes na sociedade, eles são transmitidos aos indivíduos através da instituição. Por exemplo, a escola, a igreja, né, a família, são instituições sociais. E aí a sociedade como um todo tem seus valores e esses valores vão sendo transmitidos aos indivíduos dessa forma. Outro autor que pensou essas relações entre indivíduo e sociedade foi Max Weber, que a gente vai ver na sequência. Como que a gente pode pensar também a situação problema que vimos, essa ideia de um indivíduo que ele é criado fora do ambiente social e, portanto, ele não apresenta nenhuma característica tida como essencial, como fundamental para se viver em sociedade? Como que a gente pode pensar isso tudo a partir de Max Weber? Weber vai ter uma série de conceitos, uma série de análises, uma série de elementos que ele vai analisar, mas ele está pensando fundamentalmente que é a interação entre os indivíduos que forma a sociedade. A gente vai ver ao longo da aula de hoje que tanto Durkheim quanto Marx, que são os dois outros autores que vamos trabalhar, eles dão uma importância bastante grande ao social, ao coletivo. Então, eles estão pensando a sociedade, no caso do Marx, a partir das classes sociais, no caso do Durkheim, a partir dessa relação entre indivíduos e sociedades. E no caso do Weber, ele tem um elemento muito interessante, que entre esses três clássicos, é aquele autor que dá mais importância para o indivíduo, né, para a vivência do indivíduo e para o impacto que as ações que os indivíduos têm, que os indivíduos executam, qual que é o impacto que essas ações têm para a sociedade como um todo, né? Então, Marx vai situar os indivíduos dentro de uma classe social, então ele está pensando em termos de classe. Durkheim, ele vai ignorar o indivíduo no sentido de pensar que o indivíduo não tem nenhuma interferência em relação ao social. O indivíduo ele é determinado pela sociedade. Weber não. Weber vai dizer, olha, o indivíduo ele tem um papel fundamental na construção da sociedade. As ações individuais, elas têm um impacto fundamental na sociedade, para se pensar a sociedade. O indivíduo, como a gente viu, isolado do convívio social, ele não atribui sentido às coisas, ele não atribui sentido à roupa, ele não atribui sentido a um determinado hábito de sentar-se à mesa para se alimentar, de se deitar na cama, né? Esse indivíduo, ele está absolutamente fora do mundo social, portanto, ele não vê sentido em outras coisas que ele não conhece. Ele só vê sentido na maneira como ele, a gente não sabe como, mas a maneira como ele conseguia alimento, como ele conseguia se abrigar, a chuva, ao fio, ele construiu alguma relação, seja imitando animais, seja lá como for, ele construiu relações mentais na sua cabeça e ele atuava ali na natureza de acordo com aquilo que ele via ao seu redor. Então aquele macaco consegue comer daquela maneira, vou tentar também. Então ele começou a desenvolver determinadas técnicas, provavelmente, para ele conseguir se manter tanto tempo vivo sozinho. Nós que vivemos em sociedade, não. A gente depende das nossas relações sociais. A gente atribui sentido para o que o outro fala
Ao mesmo tempo que o outro precisa atribuir algum sentido para o que eu falo ou faço, para o meu comportamento. Se o meu comportamento ele não for interpretado pelo outro de alguma maneira, se o outro não entender o que eu estou fazendo, como que eu estou agindo, né, não tem sociedade. De uma maneira bem rasa, para a gente pensar inicialmente a ideia weberiana do que é uma ação social. Daqui a pouco a gente vai ver um pouco mais sobre isso. Então, para Weber, esse processo de interação entre os indivíduos é fundamental. Os indivíduos precisam atribuir sentido para as ações. Vou dar um exemplo para vocês. De trânsito. Eu estou andando de carro e eu ligo a minha seta. Tem muita gente que insiste em não dar seta, o que é um absurdo. Eu nunca me conformo, mas ok. Então, eu estou andando de carro e aí eu dou uma seta sinalizando ali, começa a piscar a minha luzinha do carro do lado direito. O que todo mundo interpreta? Todo mundo que conhece as leis de trânsito, que já foram socializados em relação a essa lei, a essa norma, o que eles pensam? Bom, esse carro ele vai ou estacionar ou virar à direita, mas eu estou esperando. Eu que estou interagindo com esse carro, seja pedestre, seja motorista de outro carro, eu estou imaginando que esse indivíduo ele vai virar ali. Quer dizer, é uma ação social para Weber. Por que ação social? Porque ela tem um sentido para mim, o que estou executando, e ela tem um sentido para o outro, que está vendo essa ação ser tomada. Weber dá um outro exemplo, que é do próprio Weber, que são duas pessoas vindo de bicicleta, cada um em uma direção. Então, estão vindo e vão se encontrar em algum momento. Nesse percurso, vou fazer assim para vocês enxergarem. Nesse percurso, o indivíduo que está aqui, ele vira e continua seguindo. Esse processo de mudar a direção da bicicleta já indica para Weber uma ação social, porque é um código. Né? Ele avisou ali para o outro indivíduo, eu vou passar por aqui, você passa por aqui, para a gente, obviamente, não nos chocarmos, né? Não colidirmos. Então, isso também é uma ação social. E aí, esses exemplos poderiam se multiplicar no nosso cotidiano. Para Weber, então, toda ação social ela tem algum sentido, são as interações entre os indivíduos que formam a sociedade. Qual que é a tarefa do cientista social? Entender o sentido de cada uma dessas ações, entender o contexto de cada uma dessas ações, entender o significado de cada uma dessas ações, desses comportamentos. Ao longo da aula toda, vocês vão ver que eu vou me referir todo o tempo a Marx, a Weber e a Durkheim, tá? tentando explicar e comparar como que esses autores pensam as coisas, como eles conceituam a sociedade, né? Que conceitos eles se utilizam e quais são os recursos metodológicos que eles se utilizam para resolver, para analisar a sociedade. Um elemento comum desses três autores é que todos eles pensaram a sociedade capitalista. Mas a gente vai ver que cada um deles tem um corpo conceitual e teórico para analisar. Né? E aí você, ao longo da aula, vai identificar esses conceitos e essas metodologias. Vocês percebem que pode confundir. Eu estou falando de um autor, vocês podem associar essa ideia a outra. Por isso é fundamental que depois vocês voltem ao livro e procurem ali confirmar as ideias de você. Será que é Weber mesmo que fala isso? Deixa eu ir lá no livro ver onde que está falando do Weber. É Weber mesmo. E assim por diante. Tá? Uma dica aí de estudo para vocês. Vamos lá, vamos continuar. Você viu aí que os conceitos utilizados para resolver a primeira SP estavam todos na pré-aula, certo? Antes de seguir em frente, ficou com alguma dúvida nesta SP? Você tem algum comentário a fazer? Sem problemas, ter dúvida é um bom sinal. Isso quer dizer que você está no caminho certo para a aprendizagem. Não deixe de enviar suas dúvidas. No final desta aula, teremos um momento de interação. Agora é hora de passarmos para a segunda situação-problema. Confere aí. Mais uma vez, então, para reforçar, né, reforçar o vídeo, reforçar o que eu venho falando para vocês, a gente precisa aí de, o tempo inteiro, voltar ao nosso material, realizar as pré-aulas, realizar as leituras da unidade, realizar as atividades da unidade, participar das discussões nos fóruns. Né? Então, é um momento importante da gente ir construindo esse conhecimento, de ir adquirindo esses conhecimentos que são tão importantes. São importantes para a nossa análise da realidade. Se é importante para a análise da realidade, para o entendimento do social, é importante para qualquer profissional, de qualquer área.
e são importantes para a gente conseguir interpretar melhor tudo aquilo que está acontecendo na nossa vida. A gente tem um cenário tão complexo, com tantas questões políticas e econômicas que nos atingem o tempo inteiro, que atingem diretamente a nossa vida, né? Então, dominar um pouco esses conceitos ajudam a gente a olhar para tudo isso que está acontecendo ao nosso redor e fazer avaliações, né? Às vezes, encontrar certas tendências de como que a sociedade deve reagir, né? As empresas de marketing, as empresas de pesquisa de mercado trabalham muito com isso, né? Tentando encontrar aí caminhos dentro dessa sociedade, né? Ou então para construir novas maneiras de se relacionar com o mundo, como é o caso daquela cooperativa que a gente viu no começo da aula, daquela fábrica, na qual os operários eles assumem a gestão do negócio. Marx trata disso. A nossa próxima situação problema vai falar de Marx. O trabalhador produz em 2 horas o suficiente para pagar todo o seu trabalho. No entanto, o seu contrato prevê uma jornada diária de 8 horas. Mesmo assim, o custo do produto final produzido pelo trabalhador permanece inalterado. A gente está falando aí de um conceito marxista relacionado à mais-valia. Então, para a gente pensar Marx, a gente deve partir de qual princípio? A análise dos modos de produção das sociedades. O que são os modos de produção? A maneira como as sociedades conseguem produzir coisas, produzir mercadorias, né? Então, toda sociedade, vai dizer Marx, ela precisa dividir o trabalho, ela precisa se organizar para conseguir satisfazer aquelas necessidades materiais básicas. Quais são as nossas necessidades básicas? Alimento, moradia, né? Então você tem que se proteger do tempo, da chuva, do frio, do sol, né? Então você constrói moradias. Você precisa se alimentar, então você cria técnicas, desenvolve maneiras de conseguir, de conquistar o alimento. A gente precisa se vestir, né? Então você constrói técnicas, instrumentos, maneiras, organiza as pessoas para conseguir produzir roupa e assim por diante. Então, se a gente pensar lá no modo de produção feudal, lembra que a gente pensou na aula passada a relação, a passagem, a consolidação, a passagem do mundo feudal para o mundo moderno, a consolidação do modo de produção capitalista? Como que era o modo de produção anterior ao capitalismo, né? Se a gente pensar a sociedade ocidental moderna, como que era o modo anterior, lá nas relações feudais? Era um trabalho realizado através da servidão. Nós tínhamos servos, os senhores feudais, sociedade basicamente agrária. Lembram-se disso que a gente discutiu na aula passada? Então, você não tem uma relação ali de proprietários e trabalhadores assalariados. Isso vai surgir com o modo de produção capitalista. Aí você começa a ficar mais claro na sociedade essa grande divisão. Para Marx é fundamental pensar a divisão da sociedade em, no mínimo, 2 classes sociais. Não quer dizer que todo mundo precisa se encaixar em uma ou outra dessas classes, na perspectiva marxista, mas que sim, essas são a grande estrutura da sociedade. Você tem aqueles que são proprietários dos meios de produção, o capitalista, o burguês. O que são os meios de produção? Tudo aquilo que é utilizado para realizar uma atividade, né? Para realizar uma tarefa, para produzir uma mercadoria. Terra é meio de produção, maquinário é meio de produção, ferramenta é meio de produção, enxada é meio de produção, né? Então, tudo aquilo que você precisa para produzir algo. Você tem pessoas na sociedade moderna que são proprietárias, detêm a propriedade privada desses meios, como o exemplo da fábrica que a gente viu no começo da aula. Você tinha lá um proprietário, que era dono de tudo aquilo, né? Fala, bom, eu sou dono de tudo aquilo, eu sou dono de tudo isso e eu preciso produzir. Como é que eu vou produzir? Eu preciso de pessoas que trabalhem para essa produção. Então, eu vou contratar. Na sociedade moderna, você contrata pessoas. Você assina um contrato, você assina a carteira, no caso da nossa legislação, você contrata a pessoa e fala, você trabalha aqui para mim, produzindo isso, tantas horas por dia, e eu te pago X valores, X reais, né? Te pago tanto em dinheiro. Esse é o salário, então a gente tem a figura do trabalho assalariado. O trabalhador, o operário que nada possui, né? Ele não tem máquinas, ele não tem terra,
ele não tem aquilo necessário para produzir o suficiente para garantir a sua existência, para garantir a sua existência mínima, física, né, as suas condições materiais mínimas de existência. O que ele tem? Sua força de trabalho, seu conhecimento de determinadas técnicas de produção. Então ele troca esses conhecimentos, ele cede a sua força física e a sua força de trabalho para o capitalista, para o dono dos meios de produção. Isso é o que Marx chama de relações sociais de produção. Nessas relações sociais de produção, há sempre uma disputa de interesses. O capitalista, o proprietário, ele quer cada vez mais lucrar, enquanto o trabalhador ele quer cada vez mais melhorar a sua condição de vida. No entanto, nessa relação, vai dizer Marx, o trabalhador ele está desprovido de poder, porque ele não tem muito como negociar. Você pega numa situação, por exemplo, em que a sociedade tem um alto índice de desemprego. O trabalhador vira para o dono, para o proprietário e fala, eu não vou trabalhar mais aqui, senão eu vou embora. Ou você aumenta o meu salário ou eu vou embora. O proprietário fala, então tá bom, então você pode ir embora, porque eu não tenho condições de aumentar o seu salário. E vai ter sempre alguém que vai querer aquele emprego, porque vai sempre ter alguém necessitando de um mínimo para sobreviver. Então, esse trabalhador ele tem menos ferramentas de luta, eles têm menos ferramentas para barganhar, para disputar, para pressionar. Ao longo da história, a gente foi criando esses instrumentos. O trabalhador criaram um instrumento da greve. E aí conseguiram pressionar os capitalistas e garantir uma série de conquistas. Mas, enfim, depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Só para a gente voltar, então, à mais-valia. Então, esse trabalhador ele está ali realizando uma atividade, no caso ali, produzindo sapatos. Né? Então, ele faz, ao longo do dia de trabalho, 6 sapatos, 8 sapatos. Né? Só que ele ganha o equivalente a um sapato, a um par de sapato. Né? Então, ele trabalha, ele produz ao longo do seu dia 6 e ganha o equivalente a um. Né? Falou, aqui está embutido a mais-valia. Quer dizer, a exploração da hora trabalhada, a exploração do valor do trabalho naquela pessoa. Né? Então, eu poderia ganhar 6 vezes mais naquele dia. Ah, professor, mas aí o capitalista, o proprietário, ele não vai ter lucro nenhum. Né? O lucro já estaria embutido, na perspectiva marxista, já estaria embutido nesse produto final, no valor desse produto final. Mesmo se o trabalhador ganhasse por 6 sapatos produzidos. A mais-valia não é só o lucro do trabalhador, é aquilo que está além do lucro, é aquela relação em que o trabalhador ele realiza suas atividades, atividades a mais do que ele deveria naquele dia de produção. Né? Em qualquer relação de capital, em qualquer relação de produção dentro do modo de produção capitalista, para Marx, vai haver o lucro e a mais-valia. Então, são coisas que são diferentes. Né? A mais-valia não é só o lucro. Né? A mais-valia é aquele trabalho que o trabalhador, que o proletário executa e que não é pago. Né? Então, tem uma relação maior do que simplesmente o lucro. Vamos voltar ao quadro. Então, já conseguem discutir um pouco mais isso? Como que a gente pensa a mais-valia, então, dentro disso? O que é modo de produção? Qual é a importância desse conceito para a análise que Marx faz das sociedades? Então, vamos lá, só para a gente retomar. Olha só quantos conceitos a gente viu nessa minha fala. Depois, não se esqueçam, retornem lá no livro, retornem lá no material de vocês, para que vocês fixarem ainda mais esses conceitos. A gente viu modo de produção. O que é o modo de produção? Então, quando eu pensar modo de produção, lembrem assim, tem a ver com feudalismo e com capitalismo. O que mudou do feudalismo para o capitalismo? Mudou toda a maneira de se relacionar no trabalho, mudou toda a maneira de organizar a produção, de executar essa produção. Isso é modo de produção. Professor, então a gente está falando de relações de produção. Sim, existe um conceito marxista, relações sociais de produção. Todo modo de produção gera, por sua vez, determinadas relações sociais de produção. As relações sociais de produção
no período feudal são diferentes das relações sociais de produção no modo de produção capitalista. Por quê? Porque as relações sociais de produção no modo de produção capitalista estão apoiados na ideia do trabalho livre e assalariado. Estão apoiados na ideia da propriedade privada e do trabalho assalariado, né? Essa base é fundamental, essas relações são fundamentais para o Marx e para pensar a sociedade capitalista moderna. A gente viu também mais-valia então está relacionado a esse tempo de trabalho, a esse trabalho que o proletário executou e não foi pago, né? Então a gente está falando de uma relação que pressupõe a exploração do trabalhador, a exploração do homem pelo homem. Naquele exemplo que a gente viu da fábrica, no vídeo de abertura, isso não existe. Por que isso não existe? Porque não tem a figura do proprietário. Se você está pensando numa cooperativa em que as pessoas distribuem as tarefas de forma coletiva, decidem de forma coletiva como realizar essa distribuição, você não tem o mesmo tipo de relação social de produção, você tem outro tipo de relação social de produção. Vamos dar continuidade. Então, o modo de produção capitalista vai gerar necessariamente mais-valia, que por sua vez vai acarretar na alienação do trabalhador, na alienação do trabalho. O conceito de alienação, ele é muito interessante no Marx. Primeiro tem aquela primeira ideia de alienação que vem na nossa cabeça. O que é alienação? É o cara que não tem consciência, é aquela pessoa que não tá sabendo o que está acontecendo no mundo, que não participa das coisas, né? A gente tende a pensar imediatamente nisso. Tem a ver com isso também. Aqui, no caso, Marx vai dizer o trabalhador, o proletário, ele está alienado do resultado do seu trabalho, ele está alienado do seu trabalho. Como o trabalho é uma categoria muito importante para Marx, o trabalho está relacionado àquilo que é fundamental do ser humano, para o ser humano, ele está alienado da sua própria vida, né? Isso é muito interessante no Marx. Vamos pensar o seguinte, já teve aquele sentimento de que ao sair do trabalho você fala assim, ufa, agora eu vou viver minha vida, agora eu vou fazer alguma coisa legal, agora eu vou me divertir. Isso indica uma relação de trabalho alienado. Por quê? Na perspectiva marxista, o homem se realiza no trabalho como sujeito, como pessoa, como ser humano. Se eu não estou me realizando ao realizar o meu trabalho, eu não estou me realizando enquanto pessoa, enquanto sujeito. Eu estou alienado, né? O trabalhador alienado é aquele que não tem controle sobre a sua produção. Quer dizer, eu chego para trabalhar e há umas regras, há uma formalidade do que eu devo fazer, como eu devo fazer, quando eu tenho que fazer, em que tempo eu tenho que fazer. Eu não tomei nenhuma decisão nesse sentido. Alguém escolheu por mim, alguém que organizou a produção para que ela seja rentável, ele escolheu por mim. Eu não tenho domínio sobre aquilo que eu estou produzindo. Eu nem sei quais são as outras etapas da mercadoria final que eu estou produzindo. Então, vamos supor que eu trabalho numa linha de montagem, eu faço todo dia a mesma coisa, trabalho na mesma peça, aperto os mesmos parafusos, né? Eu nem sei o que acontece depois que aquela peça sai do meu setor e vai para o outro. Eu nem saberia o que fazer se eu fosse para um outro setor, eu teria que aprender, etc. Eu só domino aquele momento específico que eu estou realizando, aquele trabalho específico que eu estou realizando. Eu não tenho domínio de toda a produção. É diferente do trabalho artesão. Imagina então um sapateiro que ele fica lá, ele compra o couro, ele compra a linha, ele costura, ele sabe fazer cada parte daquele sapato e ele entrega a mercadoria final, né? Ele está inteiro ali naquele trabalho, né? Esse trabalho é um trabalho que não seria alienado dentro dessa perspectiva que a gente está vendo aqui. Agora você já resolveu com o professor duas situações problema. Os conceitos por trás delas foram vistos antes na pré-aula. Ainda faltam duas SPs para que a gente possa encerrar a unidade. Perceba que estamos seguindo aqueles 3 passos. Compreendemos e interpretamos o enunciado da SP. Levantamos hipóteses sobre ela e aplicamos os conceitos para resolvê-la. Surgiu alguma dúvida? Envie para nós. Agora é a hora. Não deixe para depois. Vamos à próxima SP.
lembrando que ao final da aula a gente tem algum tempo para discutir as questões que estão sendo trabalhadas aqui. Então vai ter um momento de interação, um momento de perguntas, mas ao longo de toda a aula vocês podem ir mandando as questões de vocês, os comentários de vocês. Não precisa ser necessariamente uma pergunta, pode ser um comentário, né? Uma reflexão que surja aí na sala. Então, podem ir mandando, se vocês quiserem, essas questões que no final da aula a gente discute, algumas delas. Lembrando ainda que tem o fórum, né, que as dúvidas também podem ser esclarecidas através do fórum, da disciplina, tá bom? Então, vamos lá, vamos dar continuidade. Vamos a mais uma situação problema. A gente tem aqui uma imagem que ela falaria por si só sobre o que a gente vai tratar aqui. A gente está falando das relações entre indivíduo e sociedade. Esse é um termo, gente, clássico na sociologia. Praticamente toda a sociologia ela está pautada nessa ideia. Como que a gente pensa indivíduo e sociedade? Como que a gente pensa essa relação? As classes sociais, a desigualdade social como fato social. Aqui, fato social é um termo de Emile Durkheim, é um conceito de Durkheim. Classes sociais é um conceito marxista. Isso é interessante porque quando vocês estiverem lendo algum material, quando vocês estiverem lendo alguma coisa, vocês vão ver que esses termos vão estar associados aos autores. Então, fato social, por exemplo, não é um linguajar, não é um termo, não é um conceito tratado por Marx. Ele não vai falar em nenhum de seus textos, porque os fatos sociais são assim assados. Não, é um termo que sempre vem associado ao Durkheim. Então, se você lê, por exemplo, que Karl Marx analisou os fatos sociais. Não, ele não analisou os fatos sociais. Karl Marx analisou uma série de outras coisas, modos de produção, relações sociais de produção, classes sociais, mas não fato social. Isso é importante alertar vocês, para vocês irem percebendo que a gente tem conceitos associados a autores especificamente. Isso é importante no pensamento acadêmico, no pensamento científico. Porque quando eu estou produzindo um texto, quando eu estou produzindo um artigo, quando eu estou num debate e eu uso um termo desse, a outra pessoa que está lendo ou que está na conversa vai associar diretamente a um conjunto de ideias de um determinado autor, né? Então, os conceitos servem para isso, né? Os conceitos, no pensamento científico, eles servem para produzir um diálogo, para que a gente não fale línguas diferentes. Estou conversando com uma pessoa, eu acho que a ideia de fato social está errada. Bom, eu e a outra pessoa precisamos compartilhar o que é a ideia de fato social. Então, a outra pessoa também precisa saber, fato social é isso, 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 isso. Né? Então, por isso que esses termos são sempre associados a um autor específico, né? Bom, vamos lá, vamos dar continuidade. Aqui a gente tem uma definição de Karl Marx, de Emile Durkheim. Eu estou falando Durkheim, apareceu aqui como que se escreve o nome dele. Um francês, Emile Durkheim, ele vai dizer o seguinte: é fato social toda maneira de agir, seja ela fixa ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior, coerção exterior. Ou então ainda, o que é a extensão de uma sociedade, que é geral na extensão de uma sociedade. Vamos parar aqui, vamos ver primeiro a ideia de coerção exterior. Então vamos lá, a gente vai ver que fato social tem 3 características para Durkheim. A primeira delas neste caso aqui, da maneira como está construindo a frase, a primeira dela é todo fato social exerce uma coerção exterior. Todo fato social, vamos pensar, a educação. A educação é um fato social, né? Ela exerce uma coerção, o idioma. Vamos pegar um outro exemplo, é mais claro ainda, o idioma que a gente fala. Ele é um fato social, né? E ele exerce uma coerção exterior. O que é essa coerção exterior? O indivíduo, ele não escolhe, a princípio, qual idioma ele vai falar, né? Ele sempre vai falar aquele idioma, em regra, né, gente? Ele sempre vai falar aquele idioma da sociedade a qual ele pertence.
Mesmo que você tenha uma família, vamos supor que seja bilíngue. Um casal mora com... tem uma mãe brasileira e um pai que é estrangeiro. Ou ao contrário, um pai que é brasileiro e uma mãe que é norte-americana. Em casa se fala as duas línguas, ok. Mas só para a gente ter uma ideia mais geral. Você sempre vai falar a língua daquela sociedade. Não depende de mim. Eu não tenho opção de escolha se eu vou ou não vou falar. Se eu nasci, se eu fui inserido naquela... Se eu não tenho nenhuma limitação física, se eu fui inserido naquela realidade, se eu nasci naquela realidade, eu vou falar aquele idioma daquelas pessoas. Por isso que é exterior ao indivíduo, não sai de dentro para fora, vem sempre de fora para dentro. Os nossos valores, aquilo que a gente acredita, não brota de dentro um sentimento, agora eu acredito nisso. Agora eu acredito que o branco é branco, que o verde é verde. Não. Né? Eu vou aprendendo o que é o verde, vou relacionar essa palavra verde a uma determinada cor, vou aprender o que é o branco e assim por diante. Então, tudo aquilo que a gente aprende na sociedade, ela é exterior a nós. E eu não tenho escolha. A ideia de coerção é que eu sou obrigado a... Para Durkheim, existem as coerções, que são coerções espontâneas, e existe a coerção, que é a coerção formal, legal. Ou seja, as espontâneas são aqueles hábitos que eu tenho no cotidiano, ou seja, aquelas ações que eu tomo no cotidiano e que, de alguma maneira, a sociedade está controlando. Por exemplo, na nossa sociedade a gente tem determinadas regras que são hegemônicas, que a maioria das pessoas compartilha, de como deve se vestir, quais são as roupas adequadas para um homem e para uma mulher. Então, eu, homem, heterossexual, casado, etc., saio na rua com um vestido, com um decote, um vestido cor-de-rosa, de salto alto. As pessoas vão começar a olhar para mim, vão começar a falar, nossa, o que está acontecendo? Olha esse professor, olha essa pessoa, não sei o quê. Às vezes você é objeto de chacota, quando não objeto de atos violentos. Alguém vai me agredir, alguém vai me jogar uma pedra, simplesmente por uma roupa que eu estou vestindo, que não é adequada na cabeça da maioria das pessoas, na consciência coletiva, vai dizer Durkheim, a como deve se vestir um homem, não é? Então, isso é uma coerção espontânea, quer dizer, eu sou obrigado a me vestir de determinadas formas, porque se eu fugir a este padrão, as pessoas, a sociedade, as coisas ao meu redor vão se modificar completamente. Vou ser obrigado àquilo. Já vimos vários exemplos de coerção exterior, né? Então, todo fato social, ele tem que, para ser considerado como fato social, ele tem que exercer uma coerção. Vamos voltar ao nosso texto. Então, além dessa coerção social, isso aqui que vocês estão vendo tudo rabiscado aqui, era para ser um 2, tá? Então, a primeira característica é essa. A segunda característica de todo fato social é que ele é geral na extensão de uma sociedade dada, apresentando existência própria, independente das manifestações individuais. Eu coloquei um 2 ali, mas vamos ver... Vamos dividir esse aqui, tá? Eu achei que ia ser mais específico ali. Então, coerção é uma característica exterior a outro que é geral na extensão de uma sociedade. O que é geral na extensão de uma sociedade? Quer dizer que esse fato ele precisa estar presente na sociedade como um todo. Não pode ser algo específico de uma pessoa, de um grupo de indivíduos. As pessoas precisam compartilhar isso. Então, a língua ela é geral na sociedade, ela faz parte de todo o contexto social. Né? Lá naquela nossa situação problema, então, a gente tem duas classes sociais, a gente tem uma divisão da sociedade, e aí a gente acaba por naturalizar essas divisões. Se a gente pensar essa divisão entre as classes, a divisão social entre excluídos e não excluídos, como um fato social, a gente vai pensar que isso é independente dos indivíduos, ele é exterior aos indivíduos. Né? Então, eu não consigo sozinho, individualmente, mudar aquelas relações. Os comportamentos de um determinado grupo social que estão presentes ali, eles são internalizados no indivíduo. Né? Foge ao controle do indivíduo.
Vamos dar continuidade. Até agora, vimos 3 situações-problema sendo resolvidas pelo professor, com conceitos que aprendemos na pré-aula. Você tá vendo que a pré-aula é a chave. É importante refletir sobre como aplicar todos esses conhecimentos no seu dia a dia, contextualizando cada uma das SPs. Você já parou para pensar como tudo isso que você está aprendendo pode te ajudar na vida profissional? Gostaria de lembrar também que, em caso de dúvida, você sempre pode usar o chat. Participe, envie suas dúvidas. Então, vamos nessa! Vamos lá, vamos para a nossa próxima situação-problema. A gente tem aqui a ideia Vamos lá, vamos para a nossa situação problema 4. A desapropriação de imóveis em espaço residencial de classe média alta na cidade de São Paulo para a construção da estação de metrô gerou o descontentamento dos moradores no fluxo de pessoas estranhas e a consequente implementação de comércio informal no bairro gerou um movimento de abaixo-assinado de moradores contrários à nova construção. Não sei se vocês se lembram dessa história que aconteceu em São Paulo. Então, queriam construir uma estação de metrô num bairro em São Paulo, e aí os moradores ali criaram um abaixo-assinado, ficaram inconformados com aquela construção. Daí o que eles falaram? Aqui não pode, porque sabe o que acontece quando a gente tem isso? Vem um monte de gente diferenciada. Aí se vocês começarem a ler lá na situação problema, vai ter, você vai ver aqui quando tem um metrô, começa a vir um monte de camelô. Ou então, aqui é uma estação, é um lugar próximo do estádio de futebol, a torcida vai descer aqui, vai passar por aqui. Então as pessoas daquele bairro, elas estavam incomodadas de que a rotina, o tipo de pessoa que circula ali se modificasse, né? Então, eles estavam falando, a gente não quer essas outras pessoas convivendo aqui. Isso é uma parte da população, né? Se você ler lá a situação problema, você vai ver que outras pessoas falaram, não, eu acho ótimo que tenha mais uma estação de metrô, sempre é bom que tenha, transporte público, acesso ao transporte público. Mas boa parte das pessoas que estavam ali estavam bastante incomodados com a realização daquela atividade, da construção daquela estação de metrô logo ali, né? Vamos voltar ao quadro. Como descrever as desigualdades sociais a partir de Max Weber? Weber, diferente de Marx, vai pensar a estratificação da sociedade não em duas grandes classes como proprietários e não proprietários. Como que Max Weber explicaria aquelas relações que se estabeleceram ali naquele espaço, ali naquele momento da construção desse metrô? Max Weber vai pensar na relação de classe da seguinte forma. Vamos lá ver um outro slide. A gente tem uma questão econômica, a gente tem uma questão social e a gente tem uma questão política. A questão econômica, ela está realizada, ela está expressa na ideia de renda, certo? Então, você tem ali uma renda que o sujeito tem acesso. Para Max Weber, a questão da classe social não está necessariamente relacionada
a ideia da propriedade dos bens. Mas, por exemplo, eu posso ser um alto executivo de uma corporação, de uma empresa, né? Esse alto executivo recebe um alto salário. A gente vai colocar esse alto executivo como trabalhador, proletário, porque ele é assalariado? Weber vai dizer que não. Weber vai dizer que existem outros elementos presentes nessa relação que não pode associá-lo necessariamente ao mesmo lugar que um operário, que um trabalhador braçal. Ele está dentro de um outro status, de um outro prestígio. Então, ele está dentro de uma determinada situação de classe, dentro de um contexto de classe, né? Não da mesma forma que o Marx. Marx diria, bom, é claro que isso, a gente está simplificando aqui os conceitos, né? Marx também vai dizer de uma série de outros sujeitos que compõem grupos sociais, mas em Weber, que é o que nos interessa aqui, Weber vai dizer, é preciso prestar atenção numa situação de classe, numa relação que esse indivíduo estabelece uma relação que esse indivíduo estabelece com os outros indivíduos. No caso da nossa situação do metrô, né? A gente vê ali pessoas que são profissionais liberais, tem uma entrevista com uma pessoa que é uma psicóloga, tem uma entrevista com uma pessoa que é professor, e essas pessoas estão dizendo, não, a gente não quer se misturar com outros indivíduos. Por quê? Porque ela se identifica com aquele grupo, ela quer manter uma certa situação de classe ao seu redor. Ela não quer misturar-se com, na palavra deles, gente diferenciada, né? Daí a gente tem essa relação entre não só o poder econômico, né, como também um poder de o prestígio, né? Vamos voltar ao quadro para a gente ver os outros elementos. A gente tem uma questão, então, relacionada à renda e não somente à propriedade, e a gente tem uma questão também na estratificação social relacionado a status. Ou seja, o status que uma pessoa adquire também vai colocar ela em um determinado lugar social, né? E não só a sua condição, a sua posição de trabalho, se eu estou trabalhando aqui, se eu estou trabalhando ali, né? Você tem uma possibilidade aqui, dentro dessa discussão, de pensar o indivíduo como associado a um grupo de status. Eu pertenço, eu moro nos Jardins, em São Paulo. Então, ou eu me esforço, eu tento comprar um imóvel dentro de um bairro que seja considerado um bairro de elite, né? Para quê? Que eu preciso morar naquele lugar especificamente, para que eu seja associado também a um determinado lugar de classe social. No Brasil é interessante, né? Se você for discutir algumas coisas como o uso do automóvel. Então, não só no Brasil, no mundo inteiro, mas no Brasil, vários analistas vão identificando que isso é um lugar comum. Então, às vezes você se endivida para poder ter um carro, pelo conforto, pela segurança, mas também para que as pessoas te vejam em um carro que tem um alto valor econômico e procurem te associar a esse determinado lugar. Quer dizer, eu uso o carro não somente como meio de transporte, meu e da minha família, mas também como uma demonstração de prestígio, uma demonstração de status, desculpe. Quer dizer, eu tenho que mostrar para as pessoas têm que me ver e me identificar num lugar social privilegiado, né? Então, esse lugar também é identificado por Weber. Percebam, então, que Weber parte da análise de diversos elementos, de diversas relações sociais para pensar esse contexto, para pensar a estratificação e a divisão da sociedade. Vamos ao quadro novamente. E a gente também tem, em Weber, uma discussão relacionada à política e ao poder, que é um outro elemento de distinção de classe social. O poder, ele também te coloca em uma determinada situação, te coloca num determinado prestígio, te remete a determinado prestígio. Então, através do poder, eu também consigo me diferenciar
dos outros grupos sociais. Percebam então que Weber, ele vai criando, ele vai amarrando as circunstâncias para demonstrar que os indivíduos eles vão se colocando em determinados lugares sociais, eles vão se adequando a determinados lugares sociais, eles vão tentando se inserir em determinadas posições para adquirir um status, um prestígio, um poder, né? Então, a divisão da sociedade ela está muito mais nas relações individuais, ela está muito mais nesses elementos de interação entre os indivíduos, de interação causal. Vamos pegar um outro exemplo do Weber, só para a gente tentar amarrar essa discussão, que são os chamados tipos ideais. Então, vocês vão ver lá no material de vocês que existem em Weber alguns tipos ideais de ação. Quando você fala em tipos ideais de ação, a gente está falando numa ação imaginária, assim, numa ação que está mais no plano das ideias, mas que ajuda a pensar teoricamente o lugar que os sujeitos estão. Então, tem a ação social. Lembra de ação social? O que é a ação social? São todas aquelas ações em que o indivíduo, ao realizar determinada atividade, ele atribui sentido àquela atividade e os outros indivíduos também atribuem sentido. Então, vai dizer Weber, existe uma ação social com relação a fins. Então, isso é um conceito weberiano, ação social com relação a fins. O que são as ações sociais com relação a fins? São aquelas ações que eu executo, aquelas atividades que eu executo, que tem um objetivo determinado. Eu vou me matricular num curso de graduação, eu vou fazer uma faculdade para eu dominar determinados conhecimentos, para eu conseguir um emprego melhor ou para eu montar um negócio. Isso é uma ação racional com relação a fins, quer dizer, eu criei determinadas estratégias, eu estabeleci uma meta, eu tomei determinadas atitudes para realizar esse desejo, para realizar aquilo que eu imaginei, ação racional com relação a fins. Existem as ações sociais com relação a valores, que são aquelas ações que eu executo que têm a ver com as coisas que eu acredito. Podem ser valores religiosos, podem ser valores morais. Então, são todos os comportamentos que eu tenho que eles são executados a partir de um determinado campo de valores, né? Então, vamos supor que eu seja parado em uma blitz. E aí estou com o documento tudo errado, estou tudo com problema no carro, daí o policial vem e fala, senhor, eu vou precisar multá-lo por causa disso, daquilo. Aí eu falo para ele, não, mas espera aí, e se a gente acertar aquele cafezinho, não sei o que, não resolve? O policial fala, se o senhor fizer isso de novo, eu te prendo ainda por cima, não sei o que, está aqui sua multa e toma. Quer dizer, o policial agiu de acordo com o valor da honestidade. Então, a ação dele está apoiada num valor. Existem as ações racionais com relação... tem as ações racionais com relação a fim, ação racional com relação a valores e a ação afetiva. Qual que é a ação afetiva? São aquelas ações que eu tenho por um impulso. Eu fico irritado com uma pessoa que falou alguma coisa que me ofendeu e xingo a pessoa, saio andando. Quer dizer, eu agi de maneira imediata, né? Eu agi de maneira espontânea. Ou estou no trânsito, alguém me dá uma fechada, eu xingo, fico xingando meia hora a pessoa. Uma ação também que eu tive espontaneamente. Percebam que não são ações que elas tenham que ser racionais, que tenham que passar por um processo de racionalização. São ações que eu executo de maneira imediata aquilo que eu estou fazendo. Existem as ações também tradicionais. Percebam então que a gente já viu 3, né? Eu tinha falado que tinha 4. A gente viu ação racional com relação a fins, ação racional com relação a valores, agora a gente está falando de ação afetiva e tem a ação tradicional, a ação social tradicional. As ações sociais tradicionais são todas aquelas ações que eu executo que tem a ver com hábitos, com costumes, né, com aquilo que eu tenho por prática. Então, eu chego em um determinado ambiente, eu vejo uma pessoa, eu estendo a mão para cumprimentá-la. Então, eu estou agindo de acordo com uma tradição, com um hábito, um costume. Então, esses tipos ideais de ação, eles ajudam os indivíduos
para realizarem determinadas práticas, né? Vamos dar continuidade à aula. Chegamos ao momento final da nossa aula. Agora que você passou por todas as SPs, mais do que nunca é o momento de refletir sobre o que foi visto. Como esses conhecimentos se aplicam no seu dia a dia? Ter consciência de como utilizar em sua realidade os conceitos vistos aqui é o que vai fazer de você um profissional diferenciado no mercado de trabalho. Ah, participe! Agora é o momento de muita interação. Envie suas dúvidas. E não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar este ciclo fundamental para a sua aprendizagem, fazendo a pós-aula. Bom, vamos lá então. Percebam então, só para amarrar aquela discussão anterior, a gente tinha ali um problema em que era uma situação de um metrô que era construído num lugar onde as pessoas não queriam que construísse aquilo ali. Né? As pessoas do bairro, quer dizer, elas não queriam que o seu prestígio, o seu status fosse abalado, que pessoas diferentes daquelas com as quais elas querem se relacionar se inserissem ali. Tem uma série de debates que a gente pode fazer a partir disso, né? Só para a gente amarrar a questão weberiana daquela situação. Vamos ao quadro novamente. Quais são as marcas da precarização do trabalho? O que diferencia o proletariado do precariado? Então, você tem um proletário, um trabalhador, e você tem aqueles sujeitos que realizam atividades que a gente chama de precarizadas, que são atividades, por exemplo, não formais, a pessoa que está num trabalho de escravidão e assim por diante. Então, você tem ali umas situações de trabalho que a gente acaba se inserindo que envolvem atividades que não me dão nem o mínimo necessário para sobreviver. Né? A gente vai discutir ainda na próxima aula algumas questões relacionadas a essas discriminações que não são discriminações somente de classe social, né? Então a gente vai ver outros tipos de exclusão social, mas agora eu gostaria de interagir um pouco mais para vocês. Eu vou chamar um momento de perguntas, de reflexão. Eu vou ler algumas questões que vocês têm mandado para mim e aí a gente volta na sequência.
Olá, voltamos. Então vamos a alguns comentários e algumas perguntas. Claro que às vezes a gente não consegue responder a todos os questionamentos, a todas as perguntas, né? Porque a gente tem uma limitação de tempo. Mas lembre-se também de mandar as questões que ficaram, as dúvidas que ficaram lá no fórum, que daí é um espaço que também os tutores ajudam a responder, que a gente pode ter essa interação. Tem uma aluna perguntando se o homem é produto do meio. Tem uma discussão que a gente faz na sociologia, na antropologia, na ciência política, que é a do determinismo. O homem é determinado por um meio, né? Ele responde sempre àquele meio? Em alguma medida, sim, mas não que ele seja determinado. O meio tem alguma influência? Tem. Vamos pensar em sociedades que vivem no Ártico, que vivem no gelo, né? Sociedades diferentes podem produzir respostas diferentes aos mesmos desafios que o meio lhe oferece. Então, se você vai para o deserto, por exemplo, lá no deserto a gente vai encontrar alguns grupos sociais, você pode ter grupos com línguas diferentes, grupos que se alimentam de forma diferente, grupos que se protegem do sol, do frio, do vento de forma diferente. Né? Por quê? Porque cada grupo social pode construir, através da sua história, diferentes maneiras de se relacionar com aquele meio. Então, o homem, ele é produto do meio, então vamos pegar um outro exemplo, que talvez tenha a ver com isso também a pergunta. Se eu nasço em um ambiente em que há altos índices de violência naquele lugar, eu também vou ser uma pessoa violenta? Né? Não necessariamente. Depende de uma série de circunstâncias. Né? Senão a gente chegaria à conclusão de que todo mundo que é pobre vai roubar, né? Ou vai ser criminoso, o que não é verdade. Então, assim, o homem, ele se relaciona de maneira ativa, de maneira muitas vezes consciente, com o seu universo social e ambiental. Né? Então, não há uma única determinação. O homem é determinado pelo meio que ele vive. Algumas teorias do começo do século XX diziam, em situações onde o clima é muito quente, você tem pessoas mais preguiçosas que produzem menos. Era uma justificativa de dominação dos trópicos, dos países que estavam próximos dos trópicos. Né? Não quer dizer, obviamente, você não pode fazer uma associação direta como essa. Uma outra questão, Márcio quer saber a diferença de produtor alienado e artesão. Eu usei o artesão como exemplo, mas a gente pode pegar outros exemplos, como uma fábrica que ela é gerida pelos trabalhadores, como a gente viu no vídeo de abertura. Né? Qual que é a questão do trabalho alienado para Marx? Ele vai dizer, o trabalhador que não domina o processo produtivo, que ele não tem domínio sobre o seu trabalho, sobre o resultado do seu trabalho, ele está alienado do seu trabalho, ele está de fora do seu trabalho, ele é algo exterior ao seu trabalho. Né? Marx vai dizer que o homem, no modo de produção capitalista, ele se torna como mais uma peça de uma engrenagem que é a máquina como um todo. Né? Então, se você tem no sistema capitalista uma maneira de produzir em que você não depende daqueles conhecimentos, você coloca uma pessoa simplesmente para apertar um parafuso o tempo inteiro dentro de uma linha produtiva, esse trabalhador não tem domínio sobre a linha produtiva, ele não tem domínio sobre o que ele está fazendo, ele simplesmente está executando uma tarefa. Esse homem, para Marx, ele está alienado do mundo, porque o trabalho é a essência do homem. Para Marx, essa relação com o trabalho é fundamental para a pessoa existir. Eu usei o exemplo do artesão também, porque o artesão ele tem domínio sobre tudo aquilo que ele está produzindo. Né? Ele não é um trabalhador assalariado. Né? Ele produz uma mercadoria, ele coloca essa mercadoria à venda, ele tem domínio total sobre aquela produção, ele sabe exatamente tudo aquilo que ele precisa para produzir algo. Né? Então você tem aí, no caso, uma relação de completude naquela tarefa. Né? Então, o trabalho que ele não é alienado, não precisa ser artesão, mas que não é alienado, é aquele trabalho em que o indivíduo se realiza no que está fazendo, que tem controle sobre o que está fazendo, né? Que sabe toda a cadeia de elementos que ele precisa para produzir algo, que ele tem o fruto do resultado daquilo que ele produziu. Então, você não tem uma pessoa que está tendo um lucro em cima do trabalho que você está executando. Né? Você tem o resultado total daquilo que você está fazendo.
Boa noite. Pelos comentários, é correto dizer que, dependendo do modelo de gestão de uma organização, isso pode influenciar o comportamento das pessoas? Sim, você tem uma série de estudos, de discussões sobre o que a gente chama de cultura organizacional. Tanto a organização ela influencia nas pessoas, no que as pessoas fazem, no comportamento das pessoas, quanto as pessoas influenciam também no clima organizacional de uma maneira, como um todo. Então, você pode pegar uma mesma empresa, que ela tem um lugar, ela tem uma sede num país e em outro, ela pode ter a mesma orientação mais geral sobre como realizar as suas atividades, mas ela vai ter climas institucionais diferentes, porque as pessoas elas trazem aquilo que elas são fora da empresa junto consigo, né? Aí é interessante, porque se você pegar fusões ou mudanças de modelo de gestão numa organização, pode trazer uma série de consequências para os funcionários, né? Porque os funcionários eles estão se relacionando ali com um determinado jeito de fazer aquilo, de repente ele tem que fazer de um modo diferente, né? Então, isso também vai impactar na organização, na produtividade. Então, normalmente, essas mudanças, se elas acontecem aos poucos, os funcionários eles vão entendendo aquilo que está acontecendo e essas mudanças tendem a ser mais eficientes, né? Então, é preciso ter alguma atenção neste caso, tá? Não sei se eu respondi completamente a pergunta. Qual que é a diferença básica entre Marx? A diferença básica entre Marx e Durkheim consiste em como entendem a sociedade como um organismo. Bom, tem muitas diferenças no trabalho dos dois autores, né? Fica difícil a gente pontuar todas aqui. Essa ideia do organismo é uma analogia que o Durkheim faz com a sociedade. Ele vai dizer que a sociedade ela funciona como um organismo humano, né? Fazendo um paralelo, ou seja, as instituições seria aquilo correspondente aos nossos órgãos. Então, você só tem uma boa saúde se todos os órgãos do seu corpo estiverem funcionando bem, estiverem interagindo uns com os outros. A sociedade, vai dizer, Durkheim é a mesma coisa, como se fosse um organismo. As instituições precisam estar funcionando bem para que a sociedade como um todo também esteja funcionando bem. Isso é uma outra característica do pensamento do Durkheim. O Durkheim, ele tem um diálogo, ele tem uma ideia de que a sociedade ela deve ser harmônica, que as instituições elas devem fazer com que os indivíduos se adaptem à sociedade e que essa sociedade, do modo de produção capitalista, ela é uma sociedade eficiente e que os indivíduos precisam se adaptar a ela. Marx está propondo que a gente transforme completamente a sociedade, porque ele está entendendo que dentro desse modo de produção, dentro desse modelo de sociedade, sempre vai haver uma exploração do homem sobre o homem e sempre vai haver uma luta, um embate entre classes sociais. Percebam então que Marx ressalta a ideia do conflito, chama a atenção para a ideia do conflito, enquanto Durkheim ele está muito mais ligado à ideia de harmonia, de solidariedade entre as pessoas. Vocês vão ver que lá no livro tem dois conceitos importantes, não deixem de ler esses conceitos, que não deu tempo da gente comentar aqui hoje. Solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. São modelos de solidariedade dentro das sociedades que faz com que os indivíduos interajam entre si, que os indivíduos se adaptem à sociedade. Então, isso é importante. Esses conceitos, não deixem de ver. Na nossa próxima aula, eu posso tentar também trazê-los novamente, vocês me lembrem aí através do chat. Bom, gente, eu queria agradecer muito a atenção de vocês. A gente se encontra na nossa próxima aula e eu vou deixar vocês com o nosso vídeo de encerramento. Até mais. Opa, já estamos de volta? Vamos recapitular os melhores momentos dessa unidade? Você aprendeu as bases da sociologia, a mesa redonda da sociedade, lembra? Viu o que são as classes sociais e como elas se constituíram, bem como entendeu a desigualdade social e sua relação com acontecimentos. E por último, viu sobre as forças sociais no seu dia a dia.
Para entender a sociologia profundamente, você viu mais sobre cada um dos nomes do seu trio de ataque: Marx, Weber e Durkheim. Com Marx, você conheceu a explicação materialista para a vida social, aprendeu o que é mais-valia, entendeu que o trabalho é uma característica típica dos seres humanos e entendeu o que ele chama de alienação. Durkheim define o fato social, as desigualdades sociais, os tipos de sociedade e as formas de solidariedade, assim como os vínculos entre indivíduo e sociedade. Já com Weber, você viu as marcas da nossa sociedade pós-moderna, os choques entre local e global, sem esquecer as mudanças no mundo do trabalho na pós-modernidade. Você lembra como foi a situação geradora de aprendizagem e cada uma das situações problema? Vamos dar uma olhadinha no Tira-Teima? Na SGA, você viu o exemplo das pesquisas de opinião e do quanto nós aceitamos seus métodos para entender a nossa sociedade e de que forma as classes sociais, suas desigualdades e a racionalização da nossa sociedade moldam as nossas relações. Na SP1, você conheceu o caso de Victor de Aveyron, um menino criado quase sem nenhum contato com outros seres humanos. Isso te levou a refletir sobre o que nos marca como humanos. Será que é através do convívio que adquirimos as nossas características mais humanas? O quanto essa infância isolada pode ter impactado para a inteligência desse menino? Já na SP2, você conheceu o caso de Joel, funcionário de uma fábrica de sapatos. Com esse exemplo, você conseguiu entender o que é mais-valia, descobriu quem realmente lucra com o trabalho de Joel e, mais importante, aprendeu sobre o modo de produção da nossa sociedade. Na SP3, você viu o caso de Santana do Parnaíba, a cidade que foi a base das expedições dos bandeirantes e que hoje abriga um aspecto brutal da desigualdade. As diferenças de quem vive dentro dos condomínios fechados luxuosos com a miséria logo do lado de fora dos muros. Essa reflexão serviu para que você aprendesse mais sobre as relações de classes sociais de Marx e também para aplicar o conceito de fato social de Durkheim. A SP4 apresentou os protestos de Higienópolis contra as pessoas diferenciadas, que seriam atraídas pela construção de uma nova estação de metrô na região. Com isso em mente, você pôde aplicar os conceitos de desigualdades sociais de Weber, bem como usou esses conhecimentos para explicar a expressão gente diferenciada. Que outros exemplos a gente tem assim, no dia a dia, que podem ser usados? Eu sempre penso nas diferenças entre dois times. Os dois têm 11 jogadores titulares e um técnico, seguem as mesmas regras, mas realmente jogam em condições de igualdade? Se o Juventus da Moca enfrentasse o Juventus de Turim, como seria? Como você explicaria essas diferenças? E mesmo dentro de um time só, como é essa relação? O atacante que ganha 2 vezes o salário do zagueiro, como a gente pode pensar essa relação? E entre os jogadores e a diretoria, que pode dispensar, trocar ou emprestar um jogador a qualquer momento? Como será que o técnico se sente, como a voz da diretoria, sendo ele mesmo um empregado? Como a gente consegue olhar para as arquibancadas e os vestiários com o olhar da sociologia? E fora dos gramados? A gente consegue perceber essas relações em todos os lugares o tempo todo, não? Pense em uma fábrica. Temos os operários e os donos da fábrica que mantêm uma relação parecida. E como é no seu local de trabalho? Todos esses pensadores fizeram análises do mundo que eles conheceram, um mundo em profunda transformação no século XIX. Ainda assim, suas análises fazem sentido até hoje. Quanta coisa para se pensar, não é? Mas não se esqueça de conferir sempre seu livro didático, todo o material complementar e não se esqueça de responder aos questionários das pré- e pós-aulas, se preparando para o 3º turno, quer dizer, unidade. Bons estudos!